Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo. Estou dando um tempinho para todo mundo chegar. Queria só, como esse aqui é um negócio um pouquinho estranho, só eu falando do lado de cá, queria pedir a gentileza para vocês, se vocês puderem mandar um oi no bate-papo, se estiverem me ouvindo. Tem um botãozinho em algum lugar aí. Boa, isso. Legal, tudo certo. Ô, Guilherme, tudo bom? Legal, bom ter algumas pessoas conhecidas aqui. Legal, eu acho que eu vou dar... se inscreveram em torno de umas 80 pessoas, que eu achei até um número bastante impressionante. Oi, Bianca, oi todo mundo, oi, João. Então, eu vou dar mais um tempinho. Eu sei que a maior parte das pessoas estuda e eu sei que com aula as pessoas não costumam chegar no horário, né? Então, vou dar mais uns minutinhos aí, a gente começa. Já peço desculpa de deixar vocês aí com a contagem regressiva. Eu tentei colocar uma musiquinha, uma coisa assim. O sistema que eu uso aqui, não consegui, não aprendi ainda como faz. Estou começando, eu vou falar um pouco para vocês aí dos meus planos de webinar. Mas ainda estou no comecinho, estou aprendendo. Então, vou contar um pouco com a compreensão de vocês. Enfim, mais uns minutinhos aí, 25 pessoas. Conforme vocês forem ouvindo, pessoal, se tiver algum problema na transmissão, coisa do gênero, manda mensagem no bate-papo que, se for problema do lado de cá, eu resolvo. O app do Zoom não é tão bom para ficar batendo papo, mas é o que tinha para hoje. Bom, eu vou passando os primeiros slides aqui, que são menos de conteúdo e mais só para a gente ir aquecendo, enquanto as próximas pessoas vão chegando, beleza? Vamos lá. Primeiro, só todo mundo consegue enxergar bem, pelo menos alguém consegue me dizer aí se consegue enxergar bem os slides. Tentei deixar de um jeito legal para ficar no cantinho. Boa, obrigado. Legal, joia. Eu vou pedir um pouco de ajuda de vocês aí no comecinho, joia. Vamos embora. Pessoal, o primeiro slide aqui é um pouco só de apresentação mesmo. Não sei se todo mundo aqui já me ouviu falar, eu sei que boa parte das pessoas já ouviram falar, porque eu divulguei esse webinar nas ligas de empreendedorismo, em grupos que eu já tive algum tipo de relacionamento, então eu imagino que boa parte de vocês já me ouviram falar. Mas, enfim, vou contar rapidamente aqui, um minutinho, minha história. Eu sou nerd desde sempre, sempre fui aquela criança que gosta de desmontar as coisas para ver como funciona, tal. E essa minha curiosidade me fez aprender a desenvolver, aprender a fazer código logo bem cedo, assim. Eu tinha 13, 14 anos, foi quando eu escrevi minhas primeiras linhas de código. E então, assim, esse lado nerd sempre permeou muito na minha vida. E outra coisa que sempre permeou desde cedo foi eu sempre tive contato com empreendedorismo, porque meu pai foi empreendedor. Ele era um empreendedor de uma metalúrgica pequena, não era nenhuma empresa grande, e até pelo fato de não ser uma empresa grande foi mais interessante, porque eu fiquei do lado dele dos meus 14 anos até o final da faculdade, mais ou menos, e ali eu aprendi muito do que é empreender, como é tocar uma empresa, como lidar com funcionário, com nota fiscal, com imposto, fluxo de caixa e tal. Naquela época não falava muito de investimento, tal, esse tipo de coisa, mas sobre tocar o dia a dia da empresa eu aprendi muito lá. E aí essa proximidade, esse meu lado nerd, mais essa proximidade com a metalurgia aí, me fez crescer o interesse por engenharia. Fui fazer engenharia, fiz engenharia na Poli, acabei fazendo engenharia mecatrônica. Era um negócio que eu me interessei bastante, sempre essas coisas de robô, automação, etc. No último ano da faculdade eu fundei minha primeira startup junto com um colega de turma, que muita gente conhece, que é o Ariel, que também foi cofundador comigo, fundou comigo todas as outras empresas que eu construí.
O EBA foi uma rede social, uma rede de conteúdo para universitários. Então, basicamente, era um site onde as pessoas podiam compartilhar material de estudo. Quem está ouvindo aí e conhece o Passei Direto, é o Passei Direto. E ali que a gente construiu nossos primeiros aprendizados de como construir um produto e uma tecnologia para milhões de pessoas. E acho que a gente mandou muito bem no lado de tecnologia e produto, assim, modéstia à parte, mas a gente não, assim, a parte que nem precisa ter modéstia, a gente não mandou bem na parte de business, a gente não conseguiu fazer ser uma empresa grande, e até por conta disso a gente foi olhar que mais que a gente queria fazer da vida, qual era a próxima coisa que a gente ia fazer. E nessas o Ariel viajou para a Alemanha, usou o primeiro aplicativo de táxi do mundo, e mandou uma mensagem para mim e falou, cara, já sei o que a gente vai fazer. E voltou de lá, a gente construiu o protótipo, colocou a 99 para rodar em agosto de 2012. Curiosidade, as minhas empresas todas nasceram em agosto. E, aí 99 teve altos e baixos aí, teve dificuldade de conseguir fazer com que os motoristas comprassem smartphone. Depois a gente teve uma competição grande com a EasyTaxi. Depois a gente teve dificuldade de funding. Depois de dificuldade de funding, a gente teve competição grande com o Uber. Mas no final das contas, a história foi legal. A gente acabou vendendo a 99 para a Didi, teve uma proposta de compra. Nessa transação, a empresa foi avaliada em $1 bilhão, então a 99 foi o primeiro unicórnio brasileiro. E ali no finalzinho da 99, a empresa já estava grande demais, a empresa estava começando a adotar a tecnologia da Didi, e era um negócio que eu estava me sentindo desencaixado, e foi aí que eu, viajando para a China, conheci as bicicletinhas da Ofo e da Mobike lá, e resolvi trazer isso para o Brasil, porque eu achava que uma das minhas paixões era conseguir fazer com que os nossos usuários usassem a ciclovia de alguma forma. E aí, legal, voltei para cá, um dos nossos investidores apresentou a gente, o ex-presidente da Caloi, e a gente fundou a Yellow. A gente fundou a Yellow no comecinho de 2018. A Yellow também teve uma história super rápida, atraiu muito dinheiro, atraiu muito talento, a empresa cresceu muito rápido, tinha 1.000 pessoas em um ano. E depois de um ano, depois de ter feito algumas rodadas de investimentos, ter lançado, tá em todo o Brasil e tal, a Yellow se fundiu com a Green. E nessa que a Yellow se fundiu com a Green, formando a Grow, eu saí da operação e aí a empresa foi pro lado dela, eu fui pro meu. E depois que eu saí da Yellow, o que eu tenho feito desde então, estou dando uma pausa aí de empreender. Acredito que ainda vou empreender, mas empreender, como provavelmente muitos de vocês aí que estão empreendendo sabem, é bastante estressante. Então, resolvi ter um trabalho que é menos estressante agora, que é o trabalho de mentor investidor anjo. Então, estou ajudando outros empreendedores. E junto desse trabalho de mentoria e tal, estou criando esse projeto aqui, que é esse projeto de webinars. E, enfim, vou contar bastante com a ajuda de vocês aí. Tenho feito alguns investimentos anjo também. Então, isso é um pouco a minha história. Tentei não me alongar muito, não, porque boa parte de vocês já conhece. Qualquer coisa, fiquem à vontade para fazer perguntas também. Passando aqui um pouco para os próximos. Deixa eu ver como é que eu passo nesse negócio aqui. Não está passando. Passou. Boa. Antes de tudo, isso que eu estou fazendo aqui é um projeto novo meu, e eu queria muito contar com a ajuda de vocês. Desde que eu saí da universidade, eu me mantenho próximo da universidade, me mantive próximo principalmente da USP, que foi onde eu estudei. Mas também, depois que as ligas de empreendedorismo foram criadas, na GV, no INSPER, no IBMEC, e agora na Poli tem também, eu sempre me relacionei muito com quem está empreendendo dentro da universidade. E eu estou tentando fazer uma coisa minha, que é para esse público, para quem está dentro da universidade, quem está querendo empreender. Essa é a primeira versão disso. Quero divulgar mais para mais gente, caso dê certo aqui, caso vocês gostem. E gostaria muito de contar com o apoio de vocês e com sugestões, caso vocês tenham. Falar, cara, acho que seria melhor desse jeito, melhor daquele jeito. Eu tive pouco disso na universidade, e o pouco que eu tive, eu gostei muito. Então, se eu conseguir replicar pelo menos um pouquinho da sensação boa que eu tive lá com o pessoal que está empreendendo agora, eu vou ficar feliz. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é obrigado por estarem aqui numa segunda-feira à noite, 7 horas da noite, obrigado por serem minhas cobaias, enfim, estou torcendo para que isso seja valioso para vocês e que vocês me ajudem a construir coisas valiosas aqui. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês, antes de entrar no conteúdo aí,
o pessoal já está usando, mas usa o bate-papo para comentar enquanto eu estiver falando, se vocês acharem que querem comentar alguma coisa, se querem participar de qualquer forma da discussão das coisas que eu estou falando aqui, caso tenham exemplos ou coisas do gênero. E se vocês puderem usar o mecanismo de perguntas e respostas do Zoom para fazer perguntas para coisas que forem um pouco mais elaboradas, vocês colocam lá. E vocês entrarem lá também para votar na perguntinha do colega também. Quando as pessoas colocam lá, pode votar e assim eu sei o que é mais relevante. Eu queria pedir uma gentileza para qualquer um da lista aí que quiser entrar lá no mecanismo de perguntas e respostas e colocar qualquer pergunta. Pode ser oi, tudo bem, pode ser qualquer coisa assim, só para que todo mundo saiba onde fica. Coloca uma pergunta, eu quero que todo mundo... Boa, tudo bem. O Guilherme colocou lá. Pessoal, dá uma entrada lá, vota para você saber que todo mundo está entendendo. Legal, muito bom, muito bom. Joia. Então, só para vocês entenderem que esse é o mecanismo, as perguntas vocês colocarem aí, eu vou ter um espaço no final depois para ir cobrindo essas perguntas, beleza? Enrolei demais já, bora pro conteúdo, vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer é um teste aqui, se isso aqui funciona ou não. É uma enquete que deveria pingar na tela de vocês aí. Eu quero saber quantos de vocês estão empreendendo, até para me ajudar a guiar um pouco o conteúdo que eu vou rodar aqui. Então, vamos lá, apertei o botão aqui. Deveria aparecer para vocês votarem aí. Legal. Muito bom, muito bom. É muito legal esse negócio, quero fazer mais vezes. Vai pipocando para mim os votos de vocês. Legal, bastante resposta. Muito bem. A grande maior parte está empreendendo, muito bom. Acho que todo mundo respondeu agora. Pararam de pipocar as respostas. Eu acho que eu até consigo compartilhar com vocês o resultado. Se não conseguir compartilhar, 40% das pessoas estão empreendendo, 30% das pessoas têm uma ideia que é empreender, 25% quer empreender, mas ainda não tem uma ideia. E tem um pedacinho que é curioso e ninguém não está querendo empreender. Então, vou encerrar aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar resultados. Deve aparecer aí para vocês. Então, legal. Bom saber. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui hoje são coisas o assunto que eu apareceu? Boa, legal, valeu. O assunto que eu estou tratando aqui hoje algumas pessoas de ligas me falaram isso, cara, quais são as primeiras coisas na hora de empreender? Eu preciso abrir um CNPJ, como contratar as primeiras pessoas? Tipo, tem algumas coisas que são um pouco burocráticas assim, e tem outras coisas que são um pouco práticas. Então eu fiz um catadão aí, um bocado de coisas que acho que são dicas legais para quem está começando a empreender, quem está pensando nas primeiras coisas da empresa. Algumas coisas vão caber mais para quem ainda não abriu empresa, outras coisas vão caber mais para todo mundo. Mas todas as coisas são reflexões boas para você feito, mesmo que você já tenha passado por aquela fase. Algumas coisas eu vou dar exemplos da minha própria história, que acho que vai ajudar bem vocês compreenderem os termos, tá? Vamos lá. Não é aqui, eu estou sempre clicando no lugar errado. Legal. Eu separei essas coisas que eu vou falar para vocês em dois grandes grupos. Um grupo de o que é a alma da empresa, o que é a alma da ideia de vocês, a ideia do que você quer construir, e o que é o corpo. Por que eu separei desse jeito? Porque a alma, ela faz mais sentido você construir a alma antes de construir o corpo. Fica mais fácil de você construir o corpo da empresa desde que você já entenda a essência, a alma da empresa de uma forma melhor. Tá? E aí a alma contempla a identidade, o grupo de fundadores e sócios e um pouco do conhecimento dos estudos de pesquisa que tem. E o corpo da empresa, estrutura, aí vou falar do CNPJ, vou falar de regime de tributação, algumas coisas assim que até são meio chatas, mas vou tentar fazer de um jeito que não seja tão chato. Os primeiros funcionários, como algumas dicas e algumas histórias legais de como contratar e como pensar sobre investimento. Se pensar, não pensar, como abordar esse assunto. Todos esses pontos eu vou abordar com uma profundidade leve, assim. Então, eu tô preferindo
no meu conteúdo, colocar uma profundidade, esses slides ou gravação serão compartilhados? Posso compartilhar depois com vocês. Eu tenho um e-mail de todo mundo, eu compartilho com vocês. Eu estou gravando, eu não sei se a gravação vai ficar boa. Se a gravação ficar boa, depois eu pretendo colocar em algum lugar. E o conteúdo eu posso passar para vocês. O conteúdo é muito mais para me guiar aqui, tá? Mas, enfim, e esses pontos todos eu vou tratar ele com uma profundidade meio leve e vou deixar para aprofundar caso vocês tenham perguntas. E caso vocês tenham perguntas, eu aprofundo, é muito para ficar bem dinâmico e ficar bem ao gosto de vocês, não ao gosto do que eu acho que tem que ficar bom aqui. Joia? Então, vou passar aqui, tem minhas anotações. Boa. Uma identidade. Identidade passa por, assim, esses acho que são os 3 grandes temas de identidade da empresa: o nome, a marca e o domínio. E eu já vi de empreendedores uma preocupação excessiva, assim, com nome, marca e domínio. Antes de começar, tal, não, eu preciso ter um nome certo, eu preciso ter uma marca boa, tal, um logo, tal, eu preciso contratar um designer. E na verdade, essas coisas todas, elas não são tão importantes. Assim, é muito mais importante a sua execução do que você achar um nome, você achar uma marca, você achar o domínio e tal. Eu vou falar de cada uma dessas coisas aí, quais as coisas que eu acho que você deveria se preocupar, mas esse é um assunto que é muito mais importante ser uma coisa que tem um significado legal para você e você abrace e você goste do nome e do logo e do domínio, do que nossa, esse nome é incrível, uma puta sacada. Não é uma sacada. A grande maior parte das empresas não é uma sacada. Tem um monte de empresa que troca de nome no meio do caminho, troca de domínio no meio do caminho. Claro, se vocês já devem saber esses exemplos, mas se vocês forem ver logo do Facebook, do Google, de qualquer uma dessas empresas aí de antigamente, Airbnb, são todos bem toscões no começo e depois eles vão evoluindo. Então, e marca, ela vai muito mais do que só o logo. Marca é como você, qual tom de voz você usa para falar com as pessoas, que tipo de coisa você se preocupa, qual a estética de tudo que você se comunica, tá? Tem bastante coisa que vai atrás por detrás da marca. Mas tem algumas coisas que eu acho que são bem funcionais e bem técnicas que eu acho que você tem que pensar. Para o nome, que tem coisas técnicas para o nome. Coisas básicas. As pessoas precisam entender o seu nome e conseguir replicar o seu nome. Seja falando para um amigo, seja conseguindo digitar na lojinha, conseguir digitar no Google, conseguir digitar o domínio para entrar, eventualmente o seu e-mail. Então, pensa nisso na hora que você estiver fazendo. Geralmente, quando você começa a dobrar a letra, você coloca a letra repetida, aí você tem que começar explicando, fala, putz, é Renato com 2 R's, ou Renato com 2 N's. Começar a explicar, já fica mais difícil de passar. Então, se tentar achar um nome original, que não tenha muito o que explicar, quando você tem que explicar o nome, já começa a ter um pouco mais de dificuldade. É ruim ter nome que já existe, não quer dizer que não pode ter, tá? Você pode ter um nome de alguma coisa que já existe para outra coisa. Então, sei lá, por exemplo, Gol é uma companhia aérea, é um nome de carro, deve ter mais coisa que é Gol ainda. Então, assim, tem o mesmo nome para 2 coisas. Então, assim, você pode aproveitar nomes, é ruim, principalmente se tem algum lugar que você está competindo com ela, seja no Google, seja na lojinha de aplicativo. É bom você jogar o nome que você tem ideia na lojinha do aplicativo para ver se não tem um outro aplicativo parecido. Por exemplo, quando a gente lançou Yellow, o primeiro resultado quando você jogava Yellow na lojinha de aplicativos era um jogo que chamava Yellow, inclusive um jogo legal. Se vocês quiserem instalar, eu gostei e joguei até o final. Mas era um jogo. Então eu estava competindo quando alguém digitava Yellow, estava aparecendo o jogo, não estava aparecendo a gente. Com o tempo isso vai se ajustando, mas tem esse tipo de competição. E o ideal é que com o nome você também se preocupe em qual vai ser o domínio que você vai usar. Para quem não sabe, domínio é o nome do seu site, é o www. Alguma coisa. Aqui também não precisa ser www, mas é aquele nome que vai no site, aquele nome que vai no e-mail, @ alguma coisa. Então, você tem que pensar nesse nome, porque esse nome muitas vezes não está disponível. E se é um nome meio óbvio, um nome fácil e que é uma palavra que existe no mundo, por exemplo, que não é uma palavra inventada, chances grandes de ou esse domínio não estar disponível porque alguém já está usando, ou
alguém comprou para reservar esse domínio e vai te vender caro pra caramba. Então, assim, tem casos de domínios custando $100 mil, tem casos de domínio, e aí inviabiliza a startup no nome. Então, assim, vale a pena você se preocupar com o nome, com o domínio na hora que você estiver escolhendo o nome. Tem vários sites que você entra, você pode jogar o nome que você está dando para ver se tem domínio, quais domínios estão disponíveis. E aproveita, no assunto domínio, aproveita que hoje existem diversos TLDs. TLDs é a terminaçãozinha do seu domínio. Então, .com.br, .gov, .edu, todos os pontos que você imaginar. Agora tem um monte de nomes novos. Tem .io, .ai, .ninja, .hotéis, .cars. Tem muitos pontos, coisas diferentes. Aproveita, às vezes você pode aproveitar isso até para construir o nome. O nome pode ficar mais legal porque ele é ponto alguma coisa. Por exemplo, tinha um site, eu nem sei se existe ainda, mas pode ser coisa de tiozão, tá? Mas tinha um site que chamava Delicious. E o Delicious, ele escrevia em inglês e o US do Delicious era .us, que era um domínio muito legal de ter. Então, assim, tem várias formas que você pode incorporar o domínio. E sobre marca, na hora que você estiver pensando no seu logo, eu acho interessante, a parte mais legal, assim, você tem que ser uma coisa que você gosta, que te representa, que representa a marca, tal, mas é importante você pensar no uso que você vai fazer desse logo. O que você vai fazer com esse logo? Esse logo vai ser o ícone do app, então ele tem que funcionar bem pequeno. Não pode ser um logo cheio de detalhe, porque se você coloca ele pequeno, não dá para ler, não dá para ver. É um logo que você vai, por exemplo, bordar. Se você vai bordar numa camiseta ou num boné, bordar é super difícil você bordar quando uma parte importante do seu logo é a parte de variação de cor, por exemplo, degradê. Toma cuidado com o degradê. No bordar, você não consegue fazer um degradê. E se isso é uma coisa importante no seu logo, você está perdendo isso na hora que você está bordando. E assim por diante. Pensar em todas as aplicações. Pensar como ficaria numa camiseta, como ficaria num boné, como ficaria num adesivo, como ficaria o ícone do aplicativo, como ficaria no site. Então, além das coisas óbvias, pensa nas coisas extras que você quer colocar e tem que ficar bom. Tem que ficar bom, tem que ser simples. Se tiver um logo com menos cores, é mais fácil, é mais barato de imprimir. Por exemplo, você vai imprimir camiseta. Quando você imprime camiseta, você faz eu esqueci o nome, mas você faz um molde para cada cor. E se você tem uma cor só, você paga só um molde, é mais barato. Se você tem várias cores no seu logo, você tem que fazer molde de várias cores para o silk lá funcionar. Então, assim, tem que pensar em todas essas coisas. Então, assim, esses são meus principais pontos de identidade, mas a coisa mais importante que eu queria que ficasse, a coisa mais importante que eu queria que ficasse isso não é uma coisa, eu preciso acertar, precisa ser um nome perfeito, tal. Cara, você precisa acertar o seu app, o seu sistema, o seu produto, isso precisa ser impecável. O nome, a não ser que seja um nome horroroso, um nome muito ruim, ele não vai fazer tanta diferença assim. Tá? Alguém fez um comentário aqui, Davi. Algo que me ajudou muito em relação a isso foi utilizar diversos PCDs para colocar o logo no projeto em vários cenários diferentes do Photoshop. Isso é bem legal. Então ele pegou o logo dele e colocou em vários cenários como se fosse usando. Quando você contrata um designer para fazer isso, ele faz um negócio que chama manual da marca. Que ele pega a sua marca e ele aplica ela ou cria as regras que são para aplicar a sua marca em diversos contextos. Num contexto preto e branco, num contexto escuro, num contexto claro, como fica numa camiseta, como fica no aplicativo e assim por diante. Então, isso aí é um bom jeito de fazer se você não tem um designer fazendo um manual da marca para você. Bora para o próximo ponto. Sócios fundadores. Isso é uma outra coisa importante da alma da empresa. E, assim, já faz muito tempo que eu passo essa dica para empreendedores. Eu acho que o conjunto de sócios fundadores, eles têm duas características que são bastante importantes. Eles têm que ter competências complementares e eles precisam ter valores parecidos, que consigam conviver. E quando eu digo competências complementares, eu lembro que tinha uma definição, um artigo, alguma coisa assim, eu acho que é de algum VC ou coisa do gênero, que ele tem esses nomes aí, que é o hipster, o hustler, o hacker, que são pessoas que se complementam de uma forma bem específica. O hipster é a pessoa que a pessoa que tem ideias, que pensa no produto, que é super apaixonado pela
pelo que a empresa está querendo, o problema que a empresa está querendo resolver, e ele pensa as ideias malucas daquilo. O hacker é o cara que consegue transformar aquilo em realidade, é o cara que coda, é o cara que faz sistema, que consegue fazer aquilo ficar escalável e tal. E o hustler é o cara mais de vendas, o cara que faz o negócio acontecer, é o cara que fala com o investidor, é o cara que constrói a estrutura que a empresa precisa que ser construída tal. Então, assim, eu vejo esses 3 elementos bem fortes nos fundadores da 99 que a gente teve. Então, a gente teve o Ariel, que era o hipster, a gente teve o Renato, que foi o hacker, a gente teve o Paulo, que foi o hustler, e funcionou muito bem isso. Então, isso é uma forma das pessoas se complementarem. Eu acho que tem diversas formas que as pessoas podem se complementar, mas o que eu quero dizer com esse ponto é a empresa, para dar certo, ela tem um conjunto de habilidades que precisa estar lá. Esse conjunto de habilidades tem que estar presente na somatória das habilidades dos fundadores. Então é isso que pelo menos os principais. Assim, tem outras coisas que você vai precisar montar time para complementar isso. Mas o ideal é que os três sócios, a quantidade de sócios que você tem, seja complementar nesse sentido. E mais importante do que isso, que vocês tenham valores parecidos, então vocês tenham visão de mundo parecida, que vocês tenham o que vocês valorizam parecido. Você valoriza respeito, você valoriza crescimento, você valoriza dinheiro, você valoriza as pessoas, você valoriza o seu estilo de vida, o que você valoriza. E essas coisas precisam conversar. Então, alguém que valoriza demais o estilo de vida não combina tanto com uma pessoa que valoriza demais dinheiro, por exemplo. Porque a pessoa que quer dinheiro, ela vai querer otimizar as coisas para ganhar cada vez mais dinheiro. E a pessoa do estilo de vida, ela precisa equilibrar a vida dela do jeito que ela acha que precisa equilibrar. Então, assim, tem algumas coisas que são incongruentes. E por que é importante você ter isso na cabeça logo no começo assim, da empresa? Por que ele está nesse slide aqui, nessa apresentação? Porque você precisa ter noção disso, porque senão vai dar ruim lá na frente. A causa número 1 de conta de desavença entre os sócios. Então, isso é bastante, é mais do que modelo de negócio. Vocês estão me ouvindo bem? Acabou de aparecer que sua conexão com a internet está instável. O Zoom às vezes gosta de pregar peças. Me dá um oi aí falando estou ouvindo ou não. Por favor. Deu uma travada, já voltou. Ótimo. Boa. Beleza, vamos embora. Então, é importante você, no comecinho, você ter essa noção e você... Por que é importante você ter essa noção no começo? Porque essas coisas vão vir à tona na hora que vocês tiverem discussões difíceis. Então, na hora que a empresa está passando por uma crise ou está passando por uma oportunidade de investimento que não é tão óbvia, ou qualquer coisa que é uma decisão difícil na vida de um sócio, nessas horas, esses valores vêm à tona e se tem desalinhamento da briga feia. Então, assim, é importante você ter isso na cabeça na hora que você estiver escolhendo as pessoas. É importante você estar junto com pessoas que você consegue ter conversas difíceis. As pessoas falam que sociedade é igual ao casamento. Eu acho que em alguns pontos a sociedade é mais difícil do que o casamento. Porque a quantidade de decisões difíceis que você precisa tomar numa sociedade é muito maior do que num casamento. Você está o tempo todo discutindo contratação, investimento, se a empresa vai para lá, se a empresa vai para cá, se tem um cliente que você deveria atender ou não deveria atender. Tem algumas decisões que são bem difíceis e conceituais e elas pegam no seu calo na hora que você tem esse tipo de como é que eu vou dizer, incongruência entre os sócios, vamos dizer assim. E outra coisa, na fase de vocês que eu acho super importante, cara, empreender é um negócio de dedicação total. Então, para a empresa dar certo, precisa todo mundo dar muito sangue para uma startup, tá? Assim, se você estiver falando de um negócio mais tradicional, uma franquia de alguma coisa, nem estou entrando no mérito porque eu nem conheço tanto, mas para uma startup, você precisa de uma dedicação muito grande para a startup dar certo. E é legal vocês conversarem
entre os sócios qual o nível de dedicação que vocês estão dispostos a dar. Que também é comum passar um tempo e os sócios começarem a ter discussões do tipo, cara, eu tô dando sangue aqui, você tá aí chegando 11 horas da manhã e saindo às 4 horas da tarde, quando que o cara chegou às 11 horas da manhã porque ele ficou trabalhando até 9 horas da manhã, sei lá. Então, assim, de madrugada e tal. Então, assim, tem esse tipo de discussão e é importante vocês estarem alinhados no nível de dedicação que você vai dar para a empresa. É importante vocês conversarem sobre isso, porque isso dá bastante discussão. Nessa fase, assim, logo no comecinho, eu acho que é legal você dar uma atenção especial para como que vocês dividem a fatia da empresa. Quando eu toquei minhas empresas, eu tive a sorte, ou eu não sei se pode chamar de sorte, mas as sociedades que eu montei, elas eram divididas por igual. Isso me dava um conforto muito grande, mental. Então, assim, não tinha discussão de quem é mais importante, o CEO, o CTO, o CPO, seja lá qual for. Cara, a gente é fundador, todo mundo faz tudo, cada um tem suas habilidades, que tá dando sangue pela empresa, e é super importante, o papel de todos é super importante, e não fiz questão de que eu fiz de um jeito para que essa questão não fosse levantada. E foi uma coisa natural de nós três sempre, né, das minhas sociedades. Então, e se não for o caso, é importante vocês conversarem sobre, porque tem muita gente que começa a empresa e não conversa sobre a divisão. E vai ter essa conversa depois, na hora que um tá achando que tem mais espaço que o outro, que tá ganhando, merecia um pedaço maior da empresa do que o outro. Então, é legal você trazer essa discussão para no começo, falar assim, cara, legal, o que precisa para a gente estar confortável em seguir, que essa aqui é a divisão, e a gente só vai revisitar essa divisão se houver uma divergência se a gente sair do plano de alguma forma. Então, é importante você ter essa discussão. É uma discussão difícil, discussão chata. Nem sempre todo mundo concorda que tem que ser divisão igual. Às vezes não tem que ser mesmo. Mas é importante todo mundo ter isso conversado e todo mundo estar na mesma página sobre isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa da anotação aqui que eu não falei. Não, tá ótimo. Vamos lá. O próximo ponto aí, se você teve sua ideia e está colocando em prática, é o que eu chamei aqui de estudos e pesquisas. Não é um nome muito bom, mas basicamente, você olhar o que você é comum startup tá querendo fazer um negócio tão novo e tão maluco que as regras que existem nunca nem preveram isso. Aconteceu com a 99, aconteceu com fintechs, está acontecendo com startups da área da saúde agora, health techs. Então, você precisa olhar se o que você está fazendo, que é de inovador, não está violando nenhuma regra ou se você precisa conversar sobre aquela regra de alguma forma. E se você está confortável em trabalhar fora daquela regra por um tempo até que a conversa sobre a regra exista. Cada um tem uma abordagem diferente. Então, no caso do mercado da 99, tinha a regulamentação de transporte, era bem específica para táxi, a gente cumpriu todas as regulamentações para táxi, e aí, todo mundo sabe, chegou o Uber, e o Uber começou a fornecer o mesmo serviço que seria táxi para carros que não são táxi, e isso era contra a regulamentação. A regulamentação dizia que só táxi podia fazer aquele tipo de serviço. Mas, assim, Uber entendeu que as pessoas, ou tinha uma hipótese de que as pessoas queriam se transportar daquele jeito e conseguiu colocar isso para rodar. Aos poucos, depois de colocar a rodar, ele foi criando a regulamentação, foi criando os canais de conversa. O 99 participou dessas conversas também, foi bastante legal. E foi criada a regulamentação. Mas o meu ponto é importante você ter essa ciência. Não sai dando uma de louco e implementando as coisas sem você saber quais são as consequências de regulamentação. Em alguns mercados, como fintech, como health tech, se você fizer errado, é crime. Então, você não pode fazer algumas coisas. Então, é legal você fazer lição de casa e ver se o que você está fazendo tem alguma regra que rege aquilo de alguma forma e se você precisa provocar essa regra ou se você vai simplesmente obedecer essa regra.
Viabilidade técnica. E aí, viabilidade técnica também é outra coisa, cara. Tem muita gente que tem uma ideia que ela é muito maluca e boa, só que ela não é possível tecnicamente. Então, é legal você fazer a sua pesquisa para saber, cara, o que a tecnologia consegue entregar disso aqui. Não adianta você falar assim, cara, minha ideia é o teletransporte. Porra, a ideia é incrível, só que não dá para fazer. Pelo menos ninguém conseguiu ainda como fazer. Então, assim, você entender quais são os mecanismos de tecnologia que vão conseguir entregar ou que vão ficar devendo entregar algumas coisas é importante. E eu dou o exemplo do teletransporte para ser bem caricato, assim, bem ao extremo, mas, por exemplo, tem aplicativos, deixa eu ver se eu consigo pensar em algum. Tem aplicativos, eu acabei de pensar em um. Tem aplicativos que só é possível você fazer no Android e não é possível fazer no iOS, por exemplo. Vou supor, tem um aplicativo que eu gosto muito do Android, que ele é um aplicativo que mostra a qualidade da rede Wi-Fi que você está no lugar que você está. Então, você abre a tela do aplicativo, ali na tela do aplicativo ele mostra todos os sinais de Wi-Fi que você está vendo, o nível do sinal, e ele separa por banda, é legal para você entender se tem alguma banda que está mais livre na região onde você está com Wi-Fi, para você colocar o seu Wi-Fi ali e o seu Wi-Fi funcionar melhor. É uma viabilidade técnica que existe no Android e não existe no iOS. O sistema do iOS não permite que os aplicativos acessem informações de Wi-Fi. Então, você não consegue construir esse aplicativo. Então, quando eu digo viabilidade técnica, não precisa ser um negócio completamente diferente. É simplesmente olhar para a solução que você está construindo e ver se ela é possível ou não, quais são os impedimentos e, possivelmente, até as oportunidades técnicas que existem ali. E o último ponto aqui é registro de marca. Eu devia ter falado isso na parte do nome. Quando você está pensando no nome, é importante que você pesquise se o nome não está registrado, porque já vi algumas startups tendo que trocar o nome depois de 6 meses, 1 ano, alguma coisa assim rodando, porque o nome tem algum pedido de marca que estava por trás dele. Então, assim, acho importante você olhar isso. E se você decidiu a marca e você está empenhado em colocar essa marca para rodar, no primeiro ano da empresa, talvez não precise ser no momento zero, mas em algum momento no primeiro ano da empresa, submete o seu registro de marca. O registro de marca ele demora vários anos para sair, mas se você submeteu e alguém lá na frente tentar usar a sua marca, você está depois que a sua marca for publicada. Então, assim, curto prazo não tem tanto valor, mas a longo prazo tem, e não é um negócio tão caro. Assim, registrar marca não é um negócio muito caro. Enfim, por exemplo, a gente teve, depois de um tempo que a gente lançou o 99, a gente chamava no começo 99 táxis, né? Depois virou 99. Depois de um ano e meio, 2 que a gente estava rodando, começaram a surgir diversos aplicativos, 99 pizzas, 99, tipo, começaram a usar o nome, a ideia do nome 99 para outras coisas. E, assim, para a maior parte das coisas, a gente não podia falar não usa o nome porque não era um competidor, não era alguém que estava querendo fazer nada similar. Mas tinha uma empresa específica, que era 99 Motos, que, pô, competia com a gente, não era óbvio se competia ou se não competia. Não tinha, assim, era mercado de transporte, enfim, para não dizer que não era óbvio, existia uma dúvida grande, mas é quase óbvio, né? E a gente conseguiu, na conversa, um cara falou, cara, nossa marca é registrada, você usa outro nome, porque esse nome vai assim, para as pessoas associarem que a 99 Motos é da 99, é muito fácil se provar esse ponto. E essa própria 99 Pizza já era um pouco mais difícil. Então, assim, recomendo que você faça sua pesquisa de marca e depois que você decidir sua marca, que você registre sua marca. Não precisa ser super logo, mas em algum momento. A Yellow, por exemplo, tem algumas coisas que são interessantes de marca. A Yellow, por exemplo, a gente não pôde registrar, porque nomes de cores não são registráveis. Então, era um nome que, cara, a gente ia conviver com o fato, e a gente decidiu isso, a gente conviveu com o fato de que ninguém nunca ia conseguir registrar essa marca, então qualquer um poderia construir uma marca amarela, yellow, qualquer coisa do gênero. E foi uma coisa que a gente decidiu seguir mesmo assim. Então, assim, é importante você pensar no assunto de marcas também. Agora você tem a alma da empresa lá. Sua identidade,
os fundadores e as suas pesquisas, seus estudos. Agora está na hora de construir coisas do mundo real, assim, coisa que então dá para pegar ali. Então, estrutura da empresa. Esse assunto é um pouco chato, eu vou tentar falar ele sem ser tão chato, tá? CNPJ, eu já vi algumas pessoas me perguntando, pô, construir aqui um produto tal, qual é a hora de eu abrir um CNPJ? Eu preciso abrir já para colocar o aplicativo na loja? Eu preciso para quê? Acho que vai muito de caso a caso. Se você está no mercado mais regulamentado, você provavelmente, pela regulamentação, vai ter que construir um CNPJ. Então, se você é uma fintech, se você é uma health tech, se você é alguma empresa que de alguma forma tem alguma regulamentação, esse vai ser o principal motivo que você vai construir seu CNPJ. Quando não é esse o caso, dá para você fazer diversas coisas antes de você abrir o seu CNPJ. Dá para você rodar seu aplicativo, por exemplo, nas lojas de aplicativo, como pessoa física, e inclusive coletar dinheiro sobre isso. Então, assim, é possível você ter o seu... A diferença é que o que fica esquisito é, na hora que você está na lojinha lá, em vez de aparecer o nome de uma empresa, vai aparecer o seu nome. É possível que aplicativos menores, utilitários que vocês tenham instalados aí no seu celular, se você for lá na loja lá, o nome do desenvolvedor é uma pessoa, não é uma empresa. Então, assim, é possível você construir coisas, sistemas, aplicativos sem ter um CNPJ. O que não dá para você fazer sem CNPJ? Não dá para você fazer coisas regulamentadas, como eu falei, porque provavelmente a primeira coisa que a regulamentação vai pedir vai ser o seu CNPJ. Não dá para você emitir nota fiscal sem você ter um CNPJ, então esse é o principal motivo, na real. E tem outro motivo que às vezes é mais vantajoso você ter empresa do que você rodar a empresa como pessoa física por conta de imposto. O principal motivo que a gente construiu a nossa primeira empresa foi o EBA. A gente fundou ela em 2006. O CNPJ dela só foi criado em 2008. E o principal motivo que eu construí foi porque na pessoa física eu estava pagando imposto de renda que tem uma taxa, uma alíquota maior do que o simples, que seria a alíquota que eu pagaria se eu tivesse faturando como empresa. Então esse foi o principal motivo. Logo depois disso eu comecei a contratar gente, e se você contratar gente tudo certinho, tal, que a gente sempre gostou de fazer, você precisa ter o CNPJ, você precisa ter empresa. Então, assim, para algumas coisas você precisa de CNPJ, para outras coisas você não precisa de CNPJ. Quando você está construindo o seu CNPJ, está construindo sua empresa, uma das coisas que você precisa saber que existe ou precisa pesquisar é esse símbolo esquisito que eu coloquei, que é o CNAE. O CNAE é o Código de Atividade Econômica, eu acho que é Código Nacional de Atividade Econômica, que basicamente é um conjunto de códigos lá, tem um monte de números, que você escolhe um para dizer esse é o tipo de atividade econômica que eu exerço. E a minha atividade econômica é venda de produtos químicos. A minha atividade econômica é venda de serviços de hotelaria. A minha atividade econômica é serviços de consultoria, sei lá, alguma coisa assim. E é importante você saber distinguir o que a sua empresa faz do que é a sua atividade econômica. Então, assim, a grande maior parte das startups faz software, mas não vende software. Então, a atividade econômica não é venda de software. A atividade econômica é alguma outra coisa. A atividade econômica do Airbnb é algum serviço de hotelaria, não é venda de software. Pode ser que ele venda software também, mas a principal é essa relação de hospedagem. Então, assim, é importante você olhar isso. E tem algumas coisas que aí eu não vou saber dizer, daí eu vou consultar uma empresa de contabilidade, que tem alguns KNAIs que não convivem. Parece que, eu não sei, não lembro direito da história, mas tem alguns KNAIs que você não pode ter duas atividades econômicas diferentes, tão esquisitas assim. Você pode ter mais que uma atividade econômica, você pode ter vários KNAIs na mesma empresa, tem alguns que você não pode colocar junto. Registro de marca eu falei no slide anterior, e a última coisa aqui que eu acho bastante importante vocês saberem isso, quando é calculado o imposto na sua empresa, existem basicamente 3 regimes ali de como calcular o imposto que a sua empresa vai pagar.
Existe um negócio chamado simples, existe um negócio chamado lucro presumido, existe um negócio chamado lucro real. E basicamente, assim, lucro real significa... imagino que muitos de vocês devem ter tido aula de contabilidade, né? Você faz o balanço da empresa, você calcula tudo que você gastou, tudo que você ganhou de dinheiro e tal, e no final você teve um lucro ali. E o tradicional, o jeito mais comum de se cobrar imposto é você cobra imposto sobre aquele lucro. Aquele lucro que você teve, você paga imposto em cima dele. E para facilitar para a grande maior parte dos empreendedores, que são empreendedores menores, para ele não precisar fazer toda essa contabilidade, eles criaram outras formas de fazer. Uma delas é o lucro presumido e outra delas é o simples. O simples é uma forma de lucro presumido. Então, o lucro presumido, basicamente, em vez de você fazer toda a contabilidade da empresa e chegar num lucro contábil ali direitinho, o que se faz olha para o faturamento da empresa, por quanto você está vendendo, basicamente, e pelo que você está vendendo, presume-se o lucro que você teve. Então, a gente, assim, esse é o que é o faturamento da empresa, presumir que seu lucro é esse e você vai pagar imposto em cima desse lucro que foi presumido sem precisar fazer toda a contabilidade da empresa. E o simples é uma forma de fazer isso, que é mais simples ainda, que na real o simples ele agrupa uma série de impostos e você paga um imposto só. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque uma startup, a grande maior parte das vezes, não tem lucro. Então, principalmente se você tem investimento, o que acontece você está pegando dinheiro do investimento e torrando, você não está tendo lucro. E por que você não está tendo lucro, a grande maior parte das vezes está tendo grandes prejuízos, enquanto você está tendo prejuízo, você não tem que pagar imposto. Se você tiver em lucro presumido ou no simples e tiver faturando, mesmo que você esteja tendo prejuízo, você vai pagar imposto. Então, assim, é importante vocês olharem para isso. Eu friso bastante isso porque isso foi um dos erros que o meu sócio Paulo Veras teve na primeira empresa dele. Ele ficou rodando como lucro presumido por um tempo, que poderia pagando imposto, sendo que ele não deveria pagar aquele imposto. Ele não devia aquele imposto em primeiro lugar se fosse calculado como lucro presumido. É importante você ter isso na cabeça. Assunto chato pra cacete, mas é importante vocês saberem para rodar a empresa de vocês aí. Próximo assunto é um pouco mais legal. Os primeiros funcionários. Tem algumas coisas que eu queria falar para vocês sobre primeiros funcionários. Primeiro quando você está começando a empresa, nem sempre você sabe todos os tipos de contratações que existem. Eu coloquei as 4 que vieram na minha cabeça aqui. É possível que exista mais ainda do que elas, mas essas 4 são 4 coisas que a gente já, formas de contratação que a gente já rodou nas empresas que a gente fundou. Então, CLT basicamente é o contrato de trabalho normal, carteira de trabalho assinada, tem uma série de regras do governo para ser cumpridas aí, férias uma vez por ano, você tem que pagar 1/3 do salário para cada férias, você tem o 13º que você paga para as pessoas, tem o número de faltas de sei lá o quê, tem o número de horas que pode trabalhar, então você tem uma série de regras que você tem que seguir do CLT. Esse é o jeito tradicional de se contratar pessoas. Existem outras formas de fazer. Por exemplo, principalmente no ramo de tecnologia, existe bastante o que eles chamam de PJ. PJ é basicamente uma pessoa que, na real, ela é uma empresa prestando serviços. Ela emite uma nota fiscal para a empresa, não tem contrato de trabalho, até tem contrato de trabalho, mas não tem carteira assinada. E essa pessoa que está trabalhando, ela emite uma nota fiscal para a empresa pelos serviços que ela está prestando. Ela vai pagar um imposto em cima dessa nota fiscal e a empresa recebe a nota fiscal e paga para a pessoa. É um regime de contratação que precisa ter cuidado. Você não pode fazer uma contratação que deveria ser CLT em PJ. Se você está fazendo uma contratação PJ, ela tem que ser como uma contratação de empresa. Então, você não pode exigir horário de trabalho, você não pode exigir que seja exatamente essa pessoa que está fazendo, ela pode delegar, por exemplo, ela pode passar para outra pessoa. Tem uma série de características que precisa ter, é fácil de achar na internet se vocês quiserem pesquisar, mas não dá para você fazer uma contratação que deveria ser CLT em PJ. Aí, RPA. RPA é uma contratação de
RPA é Recibo de Pagamento de Autônomo, se não me engano. É quando você contrata alguém temporariamente para um serviço específico e você paga e recolhe os impostos pela pessoa. Então, assim, a RPA é um tipo de documento, é quase como uma nota fiscal ao contrário, assim, que você dá o recibo para a pessoa que é autônoma, você recolhe os impostos e também tem as regras deles que são trabalhadores temporários. E tem o estágio provavelmente é mais familiar para vocês, mas basicamente pode ser remunerado, pode não ser remunerado, alguém que está estudando e está usando os horários que não está estudando para trabalhar. E tem um regime de horas também, que acho que é bem menor, acho que são 6 horas, se eu não me engano, de jornada. Então é um trabalho menos intenso, mas para quem está empreendendo dentro da universidade, eu já vi muita gente que está empreendendo na universidade, chamando colegas para estagiar na própria empresa, e funciona muito bem. Porque, assim, funciona bem porque tem aquele meio que clima de trabalho de faculdade, que tem coisas boas, tem coisas ruins, tá? De clima de trabalho de faculdade, mas parece que você está fazendo a mesma coisa que está fazendo no dia a dia e pode ser muito bom e está todo mundo aprendendo ali, começando coisas novas, então vale a pena considerar também um regime de estagiário. Um outro assunto de primeiros funcionários que eu acho que é interessante você dar uma olhada são os stock options. Para quem não sabe, stock options é um pedaço da empresa que você separa, um pedaço das ações da empresa que você separa para você distribuir. Tem várias formas de distribuir, mas a maior parte das vezes é distribuída para os funcionários. Então, é um pedaço das ações que é separado para você dar em troca do esforço das pessoas. E com algumas regras. Então, geralmente isso é dado como, ele chama options porque ele é uma opção, então ele não é a ação em si, é uma opção da pessoa comprar aquela ação. E junto com ela, geralmente vai um período de vesting, eu vou falar de vesting já, mas basicamente é um tempo que você fica com as suas ações congeladas, você não pode usar elas. Apesar de você ter, você não pode usar. E por que eu estou colocando nesse slide aqui esse assunto? Porque stock options é uma boa forma de você atrair talentos. Dificuldade no começo de uma empresa, eu preciso contratar gente e eu não tenho dinheiro para pagar salários de mercado. Eu tenho dinheiro talvez para pagar metade do salário de mercado. E como é que eu atraio alguém ganhando metade do que ele ganharia na rua? Um jeito de fazer isso é você trabalhar com stock options, você oferecer para a pessoa stock options. Então, cara, vem trabalhar comigo, eu vou te pagar menos que o mercado, eu sei disso, mas eu tô te dando um pedaço da empresa aqui. Esse pedaço da empresa aqui, se a gente se matar, daqui a 5 anos, pode valer um carro para você, pode valer um apartamento para você, dependendo de quanto for esse pedaço da empresa e de quanto a empresa multiplicar. É um negócio que tá se usando muito hoje no mercado. Quando a gente começou no 99, não usava muito. Hoje em dia, o mercado, principalmente de startup, usa bastante esse mecanismo de stock options. Então, eu recomendo para atrair os primeiros funcionários, as primeiras pessoas. Acho que é uma ferramenta bastante forte, assim, bastante legal. Deixa eu ver se tem alguma coisa que falta falar. Tá. Eu tenho uma coisa que eu vou falar que é sobre vesting, mas eu vou falar no próximo assunto aqui. Sobre investimentos aí, que muita gente tem essa ideia de, cara, tive a ideia, coloquei a empresa no ar, a primeira coisa agora é investimento. E eu deixaria isso para um pouco mais para frente, não ia tão ansioso o investimento. A primeira pergunta que eu me faria em qualquer startup é o que dá para fazer sem investimento? E dependendo de como você se responder essa pergunta, aí você decide ir para o investimento ou não. Se a resposta for, cara, putz, acho que não consigo fazer nada sem investimento, aí acho que é melhor você ir para investimento. Agora, se a resposta for, não, pô, dá para fazer não sei o quê, dá para colocar um site no ar, dá para colocar um aplicativo, não vai ser o aplicativo que a gente queria, mas dá para colocar um aplicativo free e tal. Se você consegue, de uma alternativa, levantar dinheiro, é melhor. Por quê? Quanto mais para frente você for, quanto mais preparada a sua empresa tiver, melhor a sua situação na hora que você estiver conversando com o investidor. O investidor, ele sempre está olhando risco e retorno. E quando você não tem nada rodando, quanto menos coisas você tem rodando, maior é o risco. E quando o risco é grande,
ele vai fazer duas coisas. Ou ele vai diminuir o cheque, ou ele vai pedir um pedaço maior da sua empresa. E se o cheque for pequeno demais ou a participação grande demais, ele não vai nem considerar. Então, sendo que se você já tem um sistema no ar, já tem os primeiros clientes e, no melhor dos casos, já está faturando, aí fica muito mais fácil levantar dinheiro. Você levanta dinheiro nos termos que são muito melhores para você. E os primeiros investimentos que você busca são esses que eu coloquei aí, cara. Você tem várias formas de você financiar a empresa no começo. Tem o chamado bootstrap. O bootstrap, basicamente, não é bem um investimento, é quase que um reinvestimento. Então, bootstrap é quando a própria receita que a empresa está gerando está sustentando o crescimento dela. A gente fez bootstrap no EBA. Nossa primeira empresa não teve investimento. Então, assim, a gente esperou, demorou para pingar dinheirinho. Conforme foi pingando dinheiro, aí a gente começou a ter um pouquinho de salário, pelo menos, para conseguir comer. Depois começou a dar um pouquinho mais de dinheiro. Falou, agora está na hora de montar time. Então, assim, isso é o bootstrap. Aí tem o FF que eu estou falando, é o Friends and Family, que é buscar aporte, buscar dinheiro com pessoas próximas. Pedir dinheiro emprestado para o seu pai, se seu pai pode fazer isso, um tio que tenha dinheiro e possa fazer isso, um vizinho, um amigo, um colega de turma que tem um pai que é sócio de uma empresa, sei lá o quê, e gosta de diversificar investimento. Esse tipo de gente vai buscar pessoas que são seus contatos, os contatos dos seus contatos, que estão dispostos a colocar dinheiro em iniciativas novas, que vão acreditar basicamente em você, gostam de você e vai acreditar em você. E aí você tem investimento anjo. Investidor anjo é um pouquinho mais acima do que esse caso aí. É alguém que não necessariamente te conhece, mas é alguém que entende do mercado de alguma forma e está disposto a colocar dinheiro nesse mercado em troca de grande... Assim, correndo bastante risco em troca de bastante retorno. É um cara que está lá no comecinho, tem investidores anjos de tudo quanto é tipo. Como eu falei, eu sou investidor anjo, eu tenho trabalhado como investidor anjo há mais de um ano aí. E tem o capital de Venture Capital, semente, seed, que aí é uma empresa, é um fundo. Um fundo é uma empresa que coletou dinheiro de um monte de gente e está usando esse dinheiro que está parado de um monte de gente para investir em outras empresas. Por um período de tempo, e depois desse período de tempo, ele vai ver o que deu de lucro aquilo e distribuir para as pessoas. Então, é assim que funciona um venture capital, e aí é uma empresa. Aí já é um pouquinho, já começa a aparecer um pouco mais as próximas rodadas de investimento, que aí sempre vão ser rodadas com um VC, é uma empresa, você tem que fazer um pitchzão lá para ele, você tem que montar uma apresentação, tal. É um pouquinho mais estruturado, tá? Tem esse slidezinho aqui que eu gosto, que coisas que o investidor não te conta. E eu tô falando assim, cara, não é que ele não te conta porque ele tá escondendo. Ele não te conta porque isso não é assunto enquanto ele tá discutindo, mas que são importantes para a pessoa que a primeira vez está vendo investimento. A primeira vez que eu tive investimento foi na 99 e, cara, foi um trabalho psicológico que eu tive que fazer, porque você tá vendendo, dando um pedaço da empresa para alguém, e não é muito óbvio, assim. Para eu que estava já há alguns anos empreendendo, estava 6 anos empreendendo já na minha outra startup, que era 100% minha, 100% dos sócios, né? Era estranho para mim fazer esse movimento. E na hora que vem os termos, fica mais estranho ainda, porque uma coisa é você conversar, não, vou pôr tanto de dinheiro, vou pedir tanto da empresa. Mas depois tem um desenrolar disso, que é uma série de termos que vão no term sheet, ali na documentação de investimento, que são super importantes, que não são conversados porque são meio que práticas de mercado. Mas que é importante para o investidor, para o empreendedor de primeira viagem de investimento fazer. Então, uma delas é vesting. E vesting, basicamente, é aquilo que eu estava falando lá atrás, que dá para você, que os stock options também têm isso, que é basicamente a situação onde você é dono das suas ações, mas você não pode fazer nada com ela. Então, você é dono, a ação é sua, você tem que guardar ela no potinho, que você não pode fazer nada com ela. E o vesting que mais acontece aqui é um vesting de 4 anos, sendo 1 ano de cliff, que eles chamam. Então, basicamente é o seguinte: você tem as suas ações, você vai poder vender e negociar suas ações 100% ao final de 4 anos.
Durante esse período, você vai recebendo as suas ações proporcionalmente mês a mês. Então, cada mês em 4 anos são 1,48 avos. Então, cada mês que passa, você tem 1,48 avos das suas ações. Cada mês que passa, você tem 1,48 avos das suas ações. Mas existe o cliff. E o cliff é, o primeiro ano, você não tem isso. O primeiro ano, você represa todos esses 1,48 avos que tem, até o primeiro ano terminar. Então, quando termina o primeiro ano de vesting, você recebe um ano inteiro de vesting. E dali para frente, você recebe mês a mês. E receber não é nada, assim, não é que pinga dinheiro na sua conta, nem nada. Você tem direito a usar essas ações se você quiser negociar ela. Não é o que acontece. Geralmente não se negocia, só se negocia quando tem uma oportunidade de vender empresa, esse tipo de coisa. Tipo, vender empresa para uma outra empresa e tal. Então, e outra coisa que é importante vocês saberem é quando entram os investidores, é criado duas classes de ações da empresa. Então, as empresas são, as ações basicamente são fatias da empresa. Você pega a empresa e fatia vários pedacinhos dela. Cada um deles chama ação. E quando o investidor entra, separa-se as ações que são dos fundadores e as ações que são dos investidores. Essa aqui você chama de ordinárias, essa aqui você chama de preferenciais. Por que se faz essa distinção? Para proteger o investimento do investidor. Então, o investidor que está colocando dinheiro ali, o dia que a empresa der algum dinheiro, os investidores vão ser pagos antes de ser pago os empreendedores. Então, se sua empresa é vendida por um valor que é menor do que ela vale, então primeiro paga todo o dinheiro dos investidores, depois paga aos empreendedores. Então, eles têm esse tipo de preferência, por isso que chama preferencial. Tá? Então, é legal vocês saberem. Tem diversos outros detalhes que tem na negociação com o investidor. Eu acho que esses dois são importantes vocês saberem, que são coisas que acontecem logo no começo. Assim. Bom, pessoal, esses foram os pontos. Tentei passar um pouco aí das assim, melhores momentos, vamos dizer assim, das coisas que são as coisas que você tem que se preocupar no começo da empresa. Passei por todos esses pontos aí. Queria agradecer vocês ficarem tanto tempo aqui. Eu tenho um site que eu estou começando a construir conteúdo lá. Esse aqui é o link, depois eu compartilho com vocês. Será que eu consigo mandar no... bom, depois eu vejo aqui, eu mando para vocês. E esse post aí é um post que eu escrevi sobre o ciclo de vida das ideias. Para quem não está empreendendo ainda e está querendo ter ideias, ele é um post bastante legal. Para quem já está empreendendo, tem um pedacinho lá que pode ser legal. Mas enfim, eu queria só que você soubesse que eu tenho um site, vira e mexe, eu estou uma vez por semana tentando colocar um conteúdo legal lá, tanto para quem está pensando em empreender, quanto para quem está empreendendo. E, cara, isso é só o comecinho, assim, ainda tem muita coisa que dá para ser falada dali para frente. Então, como colocar a ideia em prática, estratégia de go-to-market, prototipagem MVP, como publicar seu app, tem muita coisa que dá para falar ainda nesse assunto. Não dá tempo aqui de falar tudo, como vocês perceberam, eu falo para cacete. E vão ter próximos webinars. Daqui a pouco eu vou rodar uma enquete, se vocês puderem segurar um pouquinho mais de tempo aí, que eu vou responder as perguntas. Eu vou dar uma enquete para saber, enfim, se vocês curtiram, e se vocês curtiram, quais vocês, para vocês votarem no que seria um assunto do próximo webinar. Então, bora lá para perguntas. Boa, Davi. O Davi mandou ali para o pessoal, para quem quiser ler. Pessoal, eu vou para as perguntas agora. Vou responder na medida que tá votadas ali. Se vocês quiserem dar uma abridinha lá nas perguntas e vai votando, se vocês querem que alguma delas suba, tal. E depois disso eu vou encerrar aqui. E tem uma parte de encerramento aqui que eu vou pedir para vocês aí preencher uma enquetezinha, se vocês puderem esperar. Eu agradeço, sei que já está tarde, mas eu agradeço. Vamos lá para as perguntas. Tudo bem? Tudo bem. Essa já foi respondida. Respondeu ao vivo. Pronto. Não. Você gostaria de responder as perguntas ao vivo. Concluído. Beleza. Renato, você recomenda... Daniel Francisco perguntando. Renato, você recomenda alguma fonte em especial para estudo da legislação e naturezas jurídico-tributárias simples, lucro real, CNPJ apresentadas? Acho muito disperso o conteúdo na internet. Nunca encontrei uma fonte sólida completa. Cara, o que eu faria, no seu caso, é tentar achar
algum contador que pudesse dar uma consultoria baratinha. E de preferência que você vá com as dúvidas específicas da sua empresa, tá? Porque, cara, muda muito de empresa para empresa. Então, um dos motivos que é super confuso na internet é porque cada um tem uma experiência diferente e dependendo do seu KNAI, dependendo do seu estado, dependendo da sua cidade, dependendo do se você é uma empresa de serviço, de produto ou indústria, assim, é uma lambança tão grande que, assim, eu acho que o melhor que você poderia fazer é ter uma ajuda bem direcionada e não uma dúvida mais genérica. E quando você for conversar com ele, você conseguir, cara, explicar o que você está querendo fazer de uma forma como se estivesse explicando para uma criança ou explicando para alguém bastante velho que não entende de tecnologia, porque os contadores, eles estão acostumados com um jeito das coisas rodarem. E geralmente a startup vem para provocar alguma coisa ali, vem uma coisa nova e a primeira resposta do contador é falar não dá, não rola, não é isso, não dá para fazer. Desencana, não abre sua empresa. Então, assim, você tem que ser um pouco mais didático, vamos dizer assim, com os contadores. Então, é isso que eu recomendaria você fazer. Mas concordo, é disperso, é ruim. Eu também não acho informações boas na internet e eu prefiro sugerir que você fale com um contador do que algum site. Como que eu mando aqui? Respondi ao vivo. Concluído. Próxima. Amanda, não vou tentar falar sobre sobrenome, Amanda. Faz mais sentido ter um programador trabalhando no negócio com um empreendedor e sendo pago por stock options ou pagar uma empresa terceira para fazer isso? Olha, eu acho que faz mais sentido, assim, em regime, faz mais sentido você ter um programador trabalhando no negócio, sem dúvida. O que talvez dê para você considerar uma empresa terceira é se você está na fase do tipo, cara, eu só preciso desenvolver um protótipo para testar umas hipóteses aqui e depois eu vou jogar ele fora e fazer do zero. Nessa hora, eu acho que dá para você considerar um freelancer, uma empresa pequena de software para fazer alguma coisa rapidinha lá para você e você não tem um desenvolvedor. E você não tem nenhum desenvolvedor entre os sócios. O ideal é sempre, se você é uma empresa que depende muito de tecnologia, você tentar o máximo possível ter no time de fundadores alguém que entende de software. E se não tem, também faz o questionamento se você não pode ser uma pessoa que pode estudar software. Software não é um negócio tão difícil assim, tá? Precisa de empenho, mas vale esse questionamento. Então, assim, em regime, com certeza, a opção de você ter um desenvolvedor trabalhando com você, com stock options, ela é muito melhor. Eu só consideraria uma coisa diferente quando for alguma coisa que é efêmera, um teste de hipótese, é só um protótipo, eu quero testar depois de eu fazer isso. Assim, é mais para você não ficar parada enquanto você não tem um desenvolvedor. Porque uma hora ou outra você vai ter que achar. Boa. Respondi ao vivo. Vamos para a próxima. João Carlos da Rosa Júnior, eu acho. Como você fez sua distribuição societária na 99? E qual o melhor momento para fazer essa divisão? Logo na fundação ou é melhor ter um tempo de vida da empresa antes? Cara, do jeito que eu vejo as coisas, na 99 a gente fez a divisão societária no início, no comecinho da empresa, antes de tudo. Antes de tudo não, tinha um protótipo já, tal, mas assim que a gente passou a trabalhar na empresa mais intensamente, motorista, etc., foi bem no começo, porque antes disso era só o protótipo, era eu e o Ariel fizemos um protótipo ali e era isso. Na hora que chamamos o Paulo e começamos a trabalhar na empresa, a gente fez essa divisão. Desculpa. Eu não sei como que é ter essa conversa depois. Eu chuto que ela é mais difícil. E eu só seguiria sem ter essa divisão clara se todo mundo tiver ok com isso. Chega e fala assim, cara, pode ser que chegue lá na frente e a gente discuta um negócio meio maluco. Tudo bem? Tudo bem, vamos embora. Não estamos conseguindo chegar num acordo agora.
Então, mas assim, o ideal é você trazer essa conversa para antes. Nem que você defina uma coisa e fala, cara, lá na frente, talvez a gente tenha que reconversar sobre isso, mas pelo menos você define alguma coisa. Essa é a minha sugestão. Daniel Francisco. Já tentei registrar minha marca no IPI, porém o acompanhamento é muito complicado. Sim, é horrível. A primeira taxa foi paga, mas não fui informado da segunda, que eliminou o processo. Perdi o prazo. É comum esse tipo de problema? Preciso do suporte especializado para garantir o sucesso do registro? Cara, é comum esse tipo de problema, é um saco. Eu não sou um especialista em marca, tá? Mas já vi essa história mais que uma vez. Por que que acontece? O jeito que ele funciona é quase que meio antigo, assim. Você submete e acho que uma vez por semana, se não me engano, o INPI ele publica lá, ó, isso aqui foram as nossas decisões. E meio que você tem que ficar acompanhando essa publicação toda vez que ela é publicada, para você saber se tem alguma novidade para você. E é isso que você paga um escritório de marcas geralmente para fazer, porque eles fazem isso, eu acho que fazem até de forma automatizada, mas eles ficam todo mês olhando lá. É ruim, concordo que é ruim, não sei se tem outro jeito de fazer. Deveria ter. Concordo que é complicado. Luiz Oliveira, você recomenda algum livro ou site, blog de conteúdo para empreendedorismo sobre temas gerais como investimento, produto, etc? Acho difícil achar fontes sólidas no Brasil, principalmente na parte de investimentos. Cara, sobre investimento, eu acho que eu nunca li nenhum livro sobre investimento. Eu vou até pesquisar, é uma boa pergunta. Cara, tem diversos livros de empreendedorismo que são legais. Caramba, como é que é o nome daquele livro do Peter Thiel? Esqueci. Tem um outro livro de Customer Service que é bem legal, que é 01, exatamente, 01, alguém falou aqui. Chama 01, eu acho que é um livro muito bom. Tem um outro livro de Customer Service que é do pessoal das Apos, que eu gosto muito daquele livro também. Eu tô muito ruim de nome, cara. Eu acho depois uma satisfação garantida. Pô, a galera tá muito, muito boa aqui. Tô gostando dessa participação aqui. Então, satisfação garantida do pessoal das Apos é bom também, recomendo. E sobre investimento, preciso pensar, cara. Não me vem nada na cabeça agora, mas deve ter alguma coisa. Precisaria ter. Se não tiver, alguém tem que escrever. Beleza, vamos para o próximo. Alguma dica sobre um problema que você não gostaria de ter passado no início? Alguma dica sobre um problema, Davi Reis? Alguma dica sobre um problema que você não gostaria de ter passado no início? Cara, eu acho que uma dica que eu posso do aprendizado que eu tive do EBA para 99 foi, cara, desde o começo pensar na composição dos sócios, assim. No EBA a gente não tinha um sócio de negócios, e por conta disso a área de negócios sofreu muito. Depois da 99, desde o comecinho a gente teve negócios. Uma outra coisa que a gente sofreu do EBA para 99 que a gente aprendeu. No EBA a gente tinha um mantra na internet naquela época que era, cara, faz um serviço, um produto que todo mundo queira usar e depois você descobre como ganhar dinheiro. E a gente fez isso, só que a gente nunca descobriu como ganhar dinheiro. Então, foi bastante difícil. Assim. E na 99, desde o dia zero, a gente pensou em como ganhar dinheiro. E a gente tinha uma listinha de, pô, isso aqui são as formas que a gente pode ganhar dinheiro, uma hora a gente vai aplicar. A gente decidiu não ter receita por um tempo, por uma questão estratégica, mas a gente tinha isso muito bem mapeado. Então, assim, acho que isso foi um dos aprendizados que eu não teria. Uma outra coisa que, cara, é importante vocês fazerem, principalmente vocês que estão dentro da universidade, que eu demorei para fazer, acho que se você fizer isso mais cedo na sua carreira, eu acho que funciona melhor, é você investir um pouco no seu autoconhecimento, entender o que você é bom, o que você não é bom, e tá ok com as coisas que você não é bom e lidar com elas. Eu tive muitas frustrações por lidar com coisas que eu não era bom, e foi bastante libertador quando eu entendi, tipo, cara, eu não sou bom nisso aqui, é melhor para outra pessoa, é melhor desencanar, ou lida com isso, você põe em outras coisas e foca nessas coisas. Então, eu acho que isso é um outro aprendizado que me veio tarde, assim. Guilherme, como medir o desempenho do time de fundadores? Puta merda, cara.
Não sei, cara. Eu nunca precisei fazer isso, cara. Eu acho que você mede muito na sua sensação do dia a dia, cara. Eu não acho que você mede com alguma métrica. Eu não acho que não é quantidade de nada entregue. Eu acho que é você estando no dia a dia ali, vendo o resultado acontecer, vendo a empresa crescer. Eu acho que cada empresa é diferente, cada empresa tem uma coisa para ser feita. Eu acho que você pode medir em comprometimento, acho que você pode medir em nível de energia dedicada, você pode medir em capacidade de aprendizado, acho que você pode medir nessas coisas que não são exatamente uma métrica, as sensações que você tem no dia a dia. Mas eu acho super importante, eu escrevi um outro texto no meu site, depois vocês dão uma olhada lá, que é sobre feedback. E vários catados sobre feedback, assim, tentei colocar coisas que eu não vejo em outros lugares, e a principal não. Uma coisa importante que eu coloquei ali é aprender a dar feedback entre sócios. É muito importante que vocês tenham um ambiente de confiança entre sócios, que vocês possam dar feedback. Falar, cara, eu esperava que você ia fazer isso, e não fez. A gente precisa ajustar isso aqui. E também está aberto a feedback, de esperar os caras que estão junto com você passar feedback para você também. Respondi essa. João Carlos da Rosa. Você é muito ligado na área de mobilidade urbana. Na sua opinião, qual será o futuro desse setor? Tem alguma tecnologia nesse sentido que brilha seu ouro, como carros autônomos? Cara, eu acho que carros autônomos, eu gosto muito. Eu não gosto de dirigir, cara. Então, assim, para mim, carros autônomos é a melhor coisa que pode acontecer. Eu gosto, quero, acho que é super. Mas, cara, eu acho que eu tô mais animado com, tipo, entrega de drones do que com o carro autônomo em si, cara. Se você conseguir fazer com que as entregas via drone funcionem de forma mais confiável e segura e etc., eu acho animal. Porque, cara, o carro autônomo ele vai ter uma série de discussões difíceis, aquelas discussões de se você programa um carro para escolher quem que ele vai matar se for ter um acidente, esse tipo de coisa. São questões difíceis. E, cara, basicamente um trabalho de software que vai acontecer dentro dos próximos anos aí. Cara, já tem carro dirigindo, tem uns Teslas da vida aí dirigindo. Então, assim, eu acho animador, gosto. E eu gosto muito da ideia do Hyperloop também. O Hyperloop é puta, velho. Tem várias ideias que eu gosto. Eu gosto da ideia do Hyperloop e eu gosto da ideia da SpaceX, que é você fazer viagens dentro da Terra de foguete. Não sei se vocês viram, isso eu achei animal, cara. Comum a gente pensar em foguete saindo da Terra e indo para o espaço. Agora, você saindo da Terra e voltando para a Terra num lugar diferente é animal. Então, estimativas de viajar de Nova York para Pequim em 40 minutos, um negócio assim. Não lembro se era essa ordem de grandeza, mas era alguma coisa assim. Você fala, cara, bizarro. Um foguete sobe, ele só pousa em outro lugar, porque a ideia é genial. E gosto do Hyperloop também. Tudo que você... Assim, eu acho que Hyperloop... Tá, estão perguntando aqui o que é o Hyperloop. O Hyperloop é um túnel que o Elon Musk está fazendo também. É um túnel de alta velocidade de vários quilômetros. Então, por exemplo, um dos projetos de Hyperloop poderia ser São Paulo, Rio de Janeiro, que é um túnel que você entra e você, pelo túnel não ter atrito, ele trabalha com levitação magnética e com vácuo. Então, assim, muito pouco atrito, você consegue fazer uma viagem bizarramente rápida. Então, esse é um outro projeto bastante legal. Assim, eu tenho uma relação com o tempo muito, muito forte, assim. Assim, tudo que desperdiça meu tempo me incomoda. Cara, viajar de avião é um puta desperdício de tempo. Então, assim, e até transporte de dirigir, cara, eu acho que dirigir uma perda de tempo por isso que me incomoda. Porque, cara, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, eu só quero ir daqui e ali, deixa eu ir no banco do passageiro, por favor. Então, essa é a minha relação com o tempo. Então, acho que as coisas de mobilidade, acho que mexe muito mais com o tempo do que com a mobilidade em si. Respondi ao vivo. Fernando Correia. Renato, eu também tenho interesse em me desenvolver em software, já que na minha visão é a parte-chave para tirar a ideia do papel. Como você fez sua trajetória? Como começou e como realizou seus estudos? Cara, quando eu comecei, eu não acho que é uma boa
bom paralelo para vocês, cara. Porque eu comecei a desenvolver, eu tinha, sei lá, uns 13 anos, não tinha nem internet na época. Então eu comecei a desenvolver porque eu achei no meu computador de casa, era um 386, um computador super velho, eu achei um software de desenvolvimento de software, chamava QBasic, que é de desenvolver linguagem Basic, que é a linguagem da Microsoft. E, cara, esse software vinha com uns códigos de demonstração, um deles era um jogo, e aí eu fiquei maluco, falei, cara, tem um código de um jogo, que eu adorava videogame, comecei a estudar aquilo, foi assim que eu aprendi. Isso e com revistinha de banca, tinha algumas revistinhas de banca que davam algumas dicas de programação também. Então, cara, aqui hoje tem muita coisa, cara, tem vídeo no YouTube que não acaba mais, tem Coursera da vida, tem muita coisa, então, assim, tem muito recurso. O que eu acho que o que eu recomendaria fazer hoje é pega algum projeto pessoal, cara, faz um site que você queira fazer, faz um app que você queira fazer e se empenha em colocar isso. A motivação é essa muito mais do que o código em si, porque você fica só estudando código sem muito como aplicar, você acaba talvez não se empolgando tanto. Essa é a recomendação que eu daria para você. Bom, faltam 2 perguntas só. Alguma dica, Davi Reis, alguma dica sobre um problema que você não... já respondi essa. Última. A diferença entre registrar um programa de computador no NPI, uma marca... Cara, registrar programa, eu nem sei se eu perderia tempo, cara. Eu nunca vi isso funcionar. Assim, registrar uma patente de um produto físico já é mó difícil. Registrar software é muito difícil você conseguir fazer esse registro valer alguma coisa. Você conseguir, sei lá, processar alguém ou conseguir usar isso a seu benefício de alguma forma. Então, não recomendo. Tá pipocando pergunta aqui, gente. Tá programado para terminar 8h30, então eu vou responder mais essas 2, eu vou passar a enquete e aí a gente termina, beleza? Rafael Niemeyer. Renato, você acha que uma experiência prévia no mercado é válida antes de começar a empreender? Eu acho que sim, cara. Principalmente por conta da sua rede de contatos. Eu acho que uma boa forma de você construir uma rede de contatos de pessoas que talvez queiram empreender é dentro de uma empresa, principalmente se você for para dentro de uma startup. Tem um monte de gente que saiu da 99 e empreendeu. Um monte. Assim, deve ter sido umas 10 empresas já de pessoas que eram ex-99 de algum jeito e foram empreender. Então, porque elas conheceram lá e elas se empolgaram com uma ideia e viram que, pô, é assim que faz, quero fazer. Então, recomendo. Não acho que é necessário. Eu acho que se você tem a ideia, você quer pôr para rodar, põe para rodar. Agora, se você quiser construir tanto conhecimento desse ambiente, quanto aumentar a sua rede de contatos de gente que potencialmente podem empreender ou participar do seu empreendimento, de alguma forma, como funcionário, coisa do gênero, eu acho que é uma boa, sim. Pô, tá pipocando. O que você acha de empreender durante a graduação? Sou graduando. Cara, eu acho desafiador, cara. Eu comecei a empreender dentro da faculdade, mas foi nos meus últimos 6 meses. E depois eu fiquei bastante tempo nisso. Então, tem bastante gente que sai da faculdade para empreender, tá empreendendo e para de ir. Então, assim, não sei. Empreender exige muita energia. É muito difícil você conseguir dividir com outra coisa, cara. Então, o que dá para fazer é talvez começar e na hora que você vê que o bicho está pegando, você mergulhar nela. Última. Christian Napirei. Renato, o que fazer quando sua startup chega no momento que para dar o próximo step é necessário dar um mega pulo? Cara, é uma boa pergunta. Acho que depende do pulo. O meu natural é sempre pensar como que eu consigo quebrar esse pulo em degraus menores. Como que eu consigo? Às vezes não dá. Por exemplo, o jeito que a Yellow começou, cara, a Yellow era um sistema de compartilhamento de bicicleta. Não funciona se eu tiver 10 bicicletas na rua, se eu tiver 50 bicicletas na rua. Eu tenho que ter milhares de bicicletas na rua para conseguir dar a densidade que precisa dar. Então, assim, era um mega salto, um mega pulo. Tipo, ou eu começava grande, ou, cara, nem lança, porque com 50 bicicletas aqui não vai dar nada e vai morrer. Então, o que a gente fez? A gente se preparou para esse plano. E a gente levantou bastante dinheiro, construiu um time grande e tal. A gente ficou na Yellow, a gente ficou 6 meses pré-operacional. A gente recebeu nosso primeiro aporte seed em janeiro de 2018, a gente lançou só em agosto.
E todo esse tempo foi especificando bicicleta, fazendo pedido de bicicleta, montando time, construindo aplicativo, construindo plano de operação, especificando qual áreas da cidade que a gente ia rodar, fazendo parceria com os lugares para a gente colocar estacionamento de bicicleta. Então, assim, era um grande pulo. E a gente fez um plano para ele. Teria que ver no seu caso qual que é o plano e se é possível quebrar. Eu sempre gosto de quebrar, cara. Assim, eu gosto de fazer um esforço. Cara, não dá para quebrar? Dá. Pensa de algum jeito que dá para quebrar. Para ir menorzinho, para não precisar dar grandes pulos. Porque grandes pulos, cara, com grandes pulos vem grandes quedas. E com pequenos pulos vem pequenas quedas. Então, assim, você pode estar se preparando para um negócio que está errado sem você saber, porque não é exatamente o que o seu cliente quer. Tá? Gente, é isso. Respondi as perguntas aqui. Eu vou rodar minha enquetezinha. Obrigado por ter ficado até o final. Tem bastante gente ainda, 33. Vou rodar uma enquetezinha aqui no final. Como é que eu rodo a enquete aqui? Aqui. Mas, no geral, eu queria a percepção geral de vocês, se faz sentido continuar tendo esses webinars, se eu marco já o próximo. Eu estava pensando em fazer a cada 15 dias. E porque, enfim, a ideia é, cara, ter uma relação próxima mesmo com vocês, tá perto, trazer algum tema para a gente discutir e a gente ter discussões. Acho que a troca foi muito legal, vocês todos participando, eu gostei bastante. Por mim, eu faria mais um. Deixa eu colocar a próxima enquete, vocês vão responder enquanto eu vou falando. Iniciar enquete. Legal, pronto. Deixa eu ver se tem mais coisas para eu falar. Tá, boa. Tô rodando a enquete aí. Às vezes não estou olhando para a tela. Eu acho interessante continuar assim. Achei extremamente divertido e informativo. Divertido, eu tento. Legal, legal. Vocês podem votar em mais de um. Esqueci de falar isso. É múltipla, sei lá como é que chama. Dá para você selecionar mais que um. Pô, tá competitivo. Legal. Legal. Tá bom. Nossa, muito. No fim, estão votando, todo mundo votando quase em tudo. Falta pouca gente. Tá terminando. Obrigado, Renato. Sempre um prazer ouvir, aprender com você. Gratidão pelo seu tempo, dedicação e compartilhar seu conhecimento. Imagina, Guilherme. Enfim. Pessoal, eu queria agradecer vocês. Assim, vou compartilhar com vocês o resultado aqui. 90% das pessoas votaram. Compartilhar resultados. Então, enfim, todo mundo que respondeu quer um próximo, então eu vou marcar um próximo. Vocês preencheram o e-mail de vocês, então eu vou me comunicar lá pelo e-mail com vocês. Não vou decidir aqui agora, eu vou pensar. Teve um ganhador aqui, que é como pôr ideias para rodar de forma simples. Eu acho que é um tema bom, porque pode ser visto tanto para quem está empreendendo quanto para quem está querendo empreender. Então, gostei. Vou pensar nele, assim que eu decidir, eu comunico com vocês. Queria agradecer de coração a todos vocês aqui de estarem me ouvindo, ajudar os empreendedores, fomentar o empreendedorismo dentro da universidade. É uma missão pessoal minha, então vocês estão me ajudando a construir minha missão pessoal. Eu vou compartilhar em breve o assunto do próximo webinar com vocês. Se vocês quiserem chamar amigos, podem chamar amigos. O meu foco aqui é falar para quem está com o assunto empreendedorismo dentro da universidade, seja porque quer empreender, seja porque está curioso, seja porque está empreendendo. Então esse é o meu principal foco. Não estou chamando todo tipo de universitário para que as perguntas sejam voltadas para isso, as perguntas não sejam muito só curiosidade, sejam voltadas a empreendedorismo. Então, enfim, é isso. Queria agradecer demais a vocês. Conto com vocês para a próxima e vou fazer minha lição de casa aqui. Provavelmente, sem ser a próxima segunda ou outra, eu vou marcar a próxima, beleza? Obrigadão, boa noite para vocês.
Bom jantar aí, também tô com fome, vocês devem estar com fome para ir para jantar. E a gente se fala. Última coisa, quem quiser pode me procurar no LinkedIn e para ter conversa 1 a 1 assim. Só peço para ter um pouco de paciência. Geralmente eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo. Então fica à vontade, pode me procurar, mandar mensagem lá, beleza? Eu uso bastante o LinkedIn. Obrigadão, gente. Gostei. Legal. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.